Olá, boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira investigação de detetive, usando textos antigos e arqueologia para rastrear as origens de um dos conceitos mais influentes de toda a civilização, o monoteísmo. Através de artefatos desenterrados e evidências históricas, nós vamos observar exatamente como uma crença tão singular conseguiu emergir de um mundo que era, na verdade, totalmente repleto de divindades. E a nossa principal bússola para essa exploração é a aclamada obra The Early History of God, do autor Mark S. Smith, em sua segunda edição. Esse trabalho é basicamente o padrão ouro acadêmico para entender a evolução da religião na antiga Israel. E um detalhe importante, aqui nós não vamos tomar nenhum partido teológico ou político, tá? A nossa ideia é examinar de forma super imparcial as evidências históricas e linguísticas trazidas pelo autor para entender como a compreensão de Deus se transformou na antiguidade. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. Origens no mundo cananeu. 2. O processo de convergência. 3. Absorvendo El, Baal e Azerá. 4. O processo de diferenciação. E, finalmente, 5. A formação do monoteísmo. Vamos começar então pela nossa primeira etapa, origens no mundo cananeu. Para entender bem o comecinho de tudo, a gente precisa olhar para as descobertas feitas em Ras Shamra, na costa da Síria. O que é incrível nos antigos textos de Ugarit é que eles provam que a religião de Israel não surgiu do nada, num vácuo. Ela emergiu diretamente de um pano de fundo politeísta cananeu. Esses textos, lá do segundo milênio antes de Cristo, mostram um panteão super vibrante. A gente tem El, que era o chefe sábio e envelhecido, tem Baal, uma divindade jovem, tempestuosa e guerreira, e tem Aserá, a proeminente deusa-mãe. E essas não eram figuras distantes, mas os vizinhos espirituais imediatos da antiga Israel. E isso nos leva direto à nossa segunda parte, o processo de convergência. O primeiro grande mecanismo dessa evolução é o que o autor chama de convergência. Mas o que é isso na prática? Basicamente, durante o período dos juízes e no comecinho da monarquia israelita, Yahweh, a divindade nacional de Israel, começou a absorver não só o território, mas também os atributos, os títulos e as características das divindades vizinhas. É como se várias lentes diferentes fossem colocadas umas sobre as outras, até formar uma imagem única e super focada. Esse foi o primeiro passo para formar uma identidade divina bem mais complexa. E como isso aconteceu de verdade? Vamos ver agora na parte 3, absorvendo El, Baal e Azerá. Olha só que interessante a mecânica dessa convergência quando a gente analisa o que ficou de herança. Israel assimilou qualidades muito específicas de cada figura do panteão antigo. De El, Yahweh herdou a sabedoria e aquela compaixão profunda, típica de um patriarca. De Baal, ele absorveu toda aquela energia bruta da tempestade, os trovões e a iconografia militar que a gente vê bastante nas poesias bíblicas mais antigas. E de Aserá, ele integrou uma linguagem mais maternal de nutrição e símbolos ligados à natureza, como o da árvore. Cada um desses elementos construiu uma ponte entre a religião vizinha e a religião israelita que estava nascendo ali. Mas tem um detalhe essencial. Essa convergência não foi igual para todos os deuses. El e Yahweh, por exemplo, essencialmente se fundiram de uma forma tão completa que o nome El acabou virando sinônimo de Deus em hebraico. Já o caso de Baal foi bem diferente. Ele continua sendo visto como um deus separado e, inclusive, um rival. A adoração a Baal era duramente criticada, mas, ironicamente, os antigos poetas israelitas não pensaram duas vezes antes de pegar emprestada toda aquela estética épica de tempestade e de guerra do próprio Baal para descrever a majestade de Yahweh. É fascinante, né? E quando a gente investiga a influência da deusa Aserá, as evidências ficam ainda mais ricas. Muitos textos bíblicos usam a raiz hebraica HMM, que significa tanto compaixão quanto ventre materno. Isso atribui metáforas lindíssimas de nutrição a Yahweh. Além dessa linguagem, rolou também a assimilação de um objeto físico, a Aserá com letra minúscula. Não era necessariamente o culto a uma deusa separada, mas sim o uso de um poste ou uma árvore estilizada que servia como um símbolo super aceito dentro dos rituais de Yahweh na época, representando a vida. Mas tudo isso nos leva a uma questão crucial. Se essa convergência toda era o padrão dos primeiros séculos, o que foi que desencadeou uma mudança tão radical? Por que essas práticas antigas, que eram super comuns, passariam a ser séculos mais tarde duramente condenadas e até eliminadas? A resposta para essa pergunta está na nossa parte 4, o processo de diferenciação.
Se a convergência foi aquele ato de somar e agregar, a diferenciação foi um movimento intencional e ativo de purificar e separar. Ao longo da monarquia israelita, várias pressões políticas, tensões sociais e a força do movimento dos profetas criaram uma urgência tremenda de forjar uma identidade israelita que fosse totalmente exclusiva. O resultado? Vários elementos que faziam parte do cenário religioso normal do dia a dia começaram a ser sistematicamente rejeitados e redefinidos sob um novo rótulo. Agora, eles eram considerados estrangeiros ou não yahvistas. Essa diferenciação pegou muito pesado entre os séculos 9 e 6 a.C. Foi nessa época que os líderes e profetas miraram em coisas bem específicas: a adoração a Baal, a presença dos símbolos da Azerá nos altares, imagens relacionadas ao sol, o uso de santuários rurais chamados de lugares altos e até rituais para os mortos. E o pulo do gato aqui é entender que a grande maioria dessas coisas não eram modinhas estrangeiras recentes invadindo Israel. Nada disso. Eram partes super antigas da própria tradição de Israel que agora estavam sendo expurgadas para criar uma religião unificada e totalmente padronizada. E assim nós chegamos à quinta e última parte, a formação do monoteísmo. É super comum a gente achar que Israel simplesmente deu um salto do politeísmo direto para o monoteísmo estrito da noite para o dia. Mas, na verdade, houve uma fase de transição muito importante no meio do caminho, chamada de monolatria. O que é isso? Significa que eles adoravam exclusivamente a um único Deus, no caso Yahweh, mas eles sabiam e reconheciam que outros deuses podiam muito bem existir por aí governando outras nações. Era muito mais uma declaração de lealdade nacional do que uma negação do mundo espiritual vizinho. Foi um degrau de abstração fundamental antes de declararem que outras divindades simplesmente não existiam. Para a gente organizar cronologicamente todo esse quebra-cabeça histórico, nós começamos com uma rica herança cananeia politeísta lá no período dos juízes. Depois, avançamos para aquela fase de misturar as coisas, da convergência, na primeira metade da monarquia. Aí vieram as crises que geraram a diferenciação e a monolatria. Mas a cereja do bolo, a verdadeira ruptura que forjou a crença de que só existia literalmente um único Deus no universo, só foi acontecer por causa de um trauma histórico gigante, o exílio. O exílio babilônico, que começou lá por 587 a.C., foi o teste de fogo definitivo. Sem o templo físico, sem o rei e expulsos da própria terra, a religião precisou encontrar uma forma de transcender as fronteiras físicas. Foi nesse momento de dor que o monoteísmo estrito se consolidou de vez. A retórica mudou de "o nosso Deus é o maior de todos" para "o nosso Deus é o único que governa todo o cosmos e esses outros deuses nem são de verdade". Foi o grande clímax teológico que juntou séculos de evolução numa estrutura capaz de sobreviver até mesmo à perda completa de uma nação. E com isso chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. A história de Deus, como a gente viu, não é um bloco de pedra estático que caiu do céu. É uma tapeçaria super rica, tecida pelos dilemas sociais e assimilações culturais de povos muito antigos. Entender que o monoteísmo foi pacientemente esculpido ao longo de milênios nos dá uma lente nova e profunda para olhar as religiões atuais. E fica aqui uma reflexão provocativa. Como será que os resquícios desses deuses antigos, suas metáforas e esses intensos processos de aceitar e depois rejeitar culturas ainda ecoam na base de tudo o que conhecemos no mundo ocidental hoje? É, sem dúvida, um mistério enorme que deixa qualquer um de nós querendo saber mais. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!